Muito bem, nação, e bateu o desespero, hein? O Neto reage ao Flamengo. Bora acompanhar aqui todo esse debate, as informações de Flamengo e Inter pela Libertadores. Já se inscreva, senhor Ciro, deixa aí o seu like e vambora pro vídeo. Por que você tem... Tava conversando com os meninos ali, eu penso igual, acho que o Flamengo, cara, brasileiro esquece, não perde mais. Com 40 e... Quantos pontos tá? 42, dois, coisa assim, não perde mais. O título não perde. O Flamengo tem, tá lá, 43 pontos. 43. O Flamengo tem, falta 19 jogos, não é isso? Pro Flamengo, sim. Então faz a conta rapidinho, a conta que eu faço é para ter opinião. Aí é matemático. Tem 9 jogos em casa, são 27 pontos. Ganha todos. Quanto que dá com 43? 40. Com 27, 80? 80 pontos. Isso sem contar os 9 jogos que faz fora. Acabou o campeonato. O Flamengo já é campeão. Pra mim, certo? Essa é a minha ideia. O Flamengo na Libertadores, que joga com o Internacional hoje, meu irmão, amanhã, desculpa que o Palmeiras joga amanhã e hoje joga o São Paulo, dificilmente o Flamengo não chega na final. Pra mim, o que vocês três pensam? Rapidinho. Cara, pra mim é o melhor time, o melhor elenco do futebol brasileiro ainda. Joga o melhor futebol, é só olhar o número de gols ali, ó. Olha o número de gols do Flamengo, saldo de gols. 27. O segundo é o Palmeiras, com 9. Então o Flamengo hoje é um time, assim, é uma potência. Cara, é um absurdo. O que esse time vem jogando é absurdo. É um time que sofre poucos gols, um time que tem... Coloca... O Flamengo. Absurdo. Sabe quantos gols o Flamengo... Sabe quantos jogos o Flamengo perdeu no Maracanã? Dos 19? 19 não, de metade, né? Nenhum. Olha isso. Sabe quantos gols tomou? 2. 2. Não é só o ataque do Flamengo. O Felipe Luiz hoje é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro e mundial, esse rapaz vai ser, né? E o que aconteceu com o Pedro, ele entendeu que não vai acontecer de novo, né? Tanto é que o Pedro já fez vários gols. Ninguém ganha o campeonato do Flamengo do brasileiro. Ninguém! O Flamengo vai terminar com 7, 8 pontos na frente, tanto de Palmeiras como de Cruzeiro. Pra mim, Quesada... Neto, rapidinho. Eu discordo de você, cara. Por favor. Eu acho que o Palmeiras briga com o Flamengo até o final do campeonato. Pau a pau, pau a pau. Pra você, Paulo do Vale. Ainda bem que tem a Copa do Brasil e que o Flamengo caiu para ter algum time campeão esse ano que não seja o Flamengo. Senão seria campeão dos 3. Exatamente. Mas não tenha dúvida disso. É uma tela assustadora, ainda mais se a gente lembrar que o Flamengo, por boa parte desses últimos campeonatos, nem disputou. Abriu mão, priorizou Copa, priorizou Libertadores, Copa do Brasil, estava ali brigando para ficar... Só para vocês entenderem, time com mais pontos no Brasileirão desde 2018. Flamengo, 545 pontos, Palmeiras, 541. Aí ele começou falando que é assustador essa tela. Vamos seguir. Terceiro, quarto, só para garantir a vaga na Libertadores. Então, essa tela, ela realmente expõe muita coisa, e a questão da espanholização, ela vai também além do Brasileirão, né? Porque se a gente olhar, Palmeiras e Flamengo, eles ganharam 2 Libertadores cada um, também, nesse período. O Palmeiras foi até várias vezes a semifinal da Libertadores, mesmo quando... Como perdeu agora pro Boca, quando o Boca pegou o Fluminense, perdeu pro Atlético Paranaense lá atrás... na última disputa que perdeu para o Botafogo foi campeão. E então ela é realmente um reflexo de 2 times que são muito bem administrados e que sobram no aspecto administrativo e financeiro. Mas por que eu estou falando isso? Porque no futebol é possível um Mirassol, que tem muito menos renda do que São Paulo, do que Grêmio, do que Internacional, o Mirassol está na frente dos caras. Então, assim, o futebol permite esse tipo de coisa. Mas quando você faz um raio-x de longo tempo, de um longo prazo, você vê que Palmeiras e Flamengo se sobressaem. E óbvio que isso é reflexo dos times que conseguem se administrar de uma maneira muito melhor. E olha que entre Palmeiras e Flamengo tem uma diferença relevante em como cada um tem o seu projeto esportivo, digamos assim. O Palmeiras está com o Abel há quase 5 anos. O Flamengo mudou de técnico muitas vezes. Não segura tanto o técnico. O Flamengo foi ter um diretor profissional contratado agora, o Boto, porque até há pouco era o Brás. O Palmeiras já está com o Matos, depois do Anderson Barros, há um bom tempo.
Fato é que dentro dessas diferenças o Palmeiras e o Flamengo dominam. Significa que a espanholização é para sempre? Não significa, porque aqui no Brasil a gente tem times como São Paulo, como Vasco, como Corinthians, que se eles se organizam, eles têm potencial para pelo menos para que eles consigam competir com o Palmeiras e Flamengo. A questão é que a gente vê os caras nem aí. O Corinthians está com transfer ban e fez o quê? Correu para registrar um jogador antes de tomar o transfer ban. O Vasco está enfrentando problemas com a 777. O São Paulo dá sinais de que quer se organizar, mas com uma transparência duvidosa, vendendo jogadores, não querendo diminuir tanto a sua folha salarial. Fato é que há exemplos. E olha que, de novo, Palmeiras e Flamengo têm questões diferentes entre eles, mas são exemplos bons. Basta a gente querer ver outros times que sigam esse passo. Pois coloca de novo a tela ali da pontuação, porque isso eu acho que é um recorte bem impressionante, assim, né? O quanto Palmeiras e Flamengo fizeram muito mais pontos do que todos os outros. O terceiro colocado é o Internacional ali com 461 pontos. É quase 100 pontos. É 80 pontos de diferença Palmeiras. Quase 100 pontos de diferença entre um e outro. Casão, embora muita gente não queira enxergar, é inegável o que está acontecendo, né? Palmeiras e Flamengo dominam o futebol. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o patrocínio milionário do Flamengo para o patrocínio Master. Mas sim, e você, assim como eu, acha que nesse aspecto, ainda nesta temporada, para mim o Flamengo ainda é mais favorito destacado. Mas o fato, e não dá para negar isso, ganhando ou não, estão sempre os dois ali. Belisca um, belisca, outro belisca outro e tal. Para mim tá bem claro isso, não sei o que você acha. Não, eu acho também, inclusive pode piorar a situação com esse patrocínio Master que entrou no Flamengo, né? O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, para mim, elenco. Isso não significa que vai ser campeão, mas é favorito. O Felipe Luiz tira 5 e põe 5 caras que da diferença técnica é quase nenhuma. Muda alguns momentos a tática do time quando entram outros jogadores, ou o estilo de cada jogador é um pouco diferente, mas a qualidade muda muito pouco. Então eu acho que o Flamengo vai ainda se distanciar mais. E o que atrapalha aqui no Brasil, mais do que lá na Espanha, é que o campeonato é mais difícil, os outros times são mais difíceis. Então o Botafogo ganha do Flamengo, o Botafogo pode ganhar do Palmeiras, né? O Bahia pode ganhar, mas quando eles se enfrentam com os outros times, eles perdem mais do que o Flamengo e o Palmeiras perdem, né? Eles, nos confrontos diretos, eles têm capacidade de chegar junto no Flamengo, ganhar do Palmeiras em casa, fora. O problema é que quando eles se confrontam entre eles, os outros times, eles não conseguem. Então o Flamengo e o Palmeiras se destacam nisso. Lá na Espanha é mais raro mesmo, porque os outros times não têm a mesma qualidade e a mesma competitividade que os outros times aqui no Brasil têm. Eu acho que a diferença é exatamente nos outros, né? O futebol brasileiro, o campeonato é muito mais difícil, tirando Flamengo e Palmeiras, entre os outros é muito mais difícil do que entre os outros da Espanha. Então eu acho que lá na Espanha fica mais folgado, né? O Barcelona e o Real Madrid. Aqui fica mais apertado, mas sempre está sobressaindo o Flamengo e o Palmeiras. Cara, eu acho que, por exemplo, o Flamengo, eu não vejo a mínima chance de, em curto prazo ou médio prazo, ele perder esse domínio todo que ele está tendo agora, que ele está tendo nos últimos anos. Na realidade, eu acho que o Flamengo vai ser top por décadas. Se não acontecer um desastre corintiano lá no Flamengo, né? Ou o que o Cruzeiro fez muitos anos atrás, que eu acho que não vai acontecer, o Flamengo sempre vai ter muito dinheiro, vai ter sempre um grande time. E o Palmeiras também. Então são os outros que têm que se organizar. Só que o risco é o seguinte: os outros quererem imitar Flamengo e Palmeiras sem ter dinheiro. E aí começa a afundar o barco, como o Corinthians está afundando, como tem muitos... Atlético Mineiro, por exemplo, tem muitos times que estão aí disputando Copas com chance de ganhar, que se você olhar o histórico econômico do clube, está uma dívida gigantesca, porque quer correr atrás de Flamengo e Palmeiras e não tem condições financeiras para isso.
Esse é um grande perigo, né? É o que acontece muitas vezes, né? Os outros times vão tentar alcançar, Sim. se endivida e aí não consegue fazer. E o que o Casão falou tem sentido, porque aí fala, não tem espanholização, porque o Cruzeiro ganhou do Flamengo, porque o Palmeiras perdeu do Bahia. Os confrontos ali, entre eles, até pode acontecer, são times, não são, né? São camisas grandes e tudo mais. Mas na fotografia toda tem a diferença. Acho que para mim é o que está claro. O que você acha, Danilo? Não, exatamente. Eu acho que essa é a diferença, é o que faz o campeonato mais emocionante, né? O PVC tem até falado uma estatística de que no Brasil, o Brasil é uma das poucas ligas que a gente vê o campeão perdendo para time rebaixado. Isso normalmente na Espanha, na Inglaterra, na Itália não acontece. Os rebaixados não ganham de ninguém. Aqui a gente vê os 4 rebaixados, entre eles ali, conseguindo ganhar dos times da parte de cima da tabela. Mas são tropeços pontuais, né? E a gente vê na estatística, na fotografia maior, como a gente viu agora, Palmeiras e Flamengo com muito mais pontos que os demais, com mais títulos que os demais. Então é um reflexo. E o que mais me deixa encucado é por que os times optam por não seguir essa reestruturação. Sim, tem um tempo. Sim, vai demorar um pouquinho. Não é da noite para o dia. Não vai bater uma varinha de condão que vai tudo mudar. Mas são exemplos. O Palmeiras teve o exemplo da grana que veio do Paulo Nobre para se reestruturar e mudar o patamar. O Flamengo se reestruturou sem um aporte externo. Os dois têm modelos diferentes. O Atlético Mineiro, por exemplo, recebeu um baita aporte externo dos Menin. Eles poderiam ter se reestruturado que nem o Palmeiras, mas não. Investiram em contratação. E aí a dívida aumentou. Por quê? Porque os caras achavam que o dinheiro que eles receberam, eles tinham que contratar jogador. No Palmeiras, quando recebeu o dinheiro do Nobre, comandado pelo próprio Nobre, focou em pagar a dívida. Focou em tirar a parte ruim do balanço ali, aquela dívida cara que vem de juros de banco. Então, assim, temos exemplos diferentes que podem ser seguidos. Aqui no Brasil, a gente conseguiu ver SAF dando absolutamente errado. Que no final, a gente imaginava que SAF poderia ser um modelo que salvaria alguns clubes. Por quê? Porque SAF significa que o dinheiro tem dono. Não é mais clube associativo. O clube tem dono. O cara que está ali vai ficar para sempre. Só que aí falta regulamentação, não tem fair play, os caras podem vir para cá por o preço que quiser e mandar jogador para fora, como fez o Textor. Aí o Atlético Mineiro pode fazer o aporte do jeito que foi, a 777 pode vir aqui comprar o Vasco e depois... Enfim, aqui nem SAF é garantia de nada. Vou te falar 3 coisas que eu acho sobre essa questão, por que os outros não fazem tal. Primeiro, que eu acho que o bonde já passou. A hora quando o Flamengo e o Palmeiras fizeram sua reestruturação, o futebol brasileiro era bem diferente. Tinha menos dinheiro circulando, então eles conseguiram fazer isso sem grandes riscos, ou com riscos menores, né? Me parece. Esse é o meu primeiro ponto. Palmeiras quase caiu no ano do centenário, que é risco maior do que isso? Pois é, mas depois aprumou. Então eu acho que hoje é muito mais difícil. Você apertar o cinto e não vou contratar ninguém, é capaz de você cair. Aconteceu com o Santos. Tentou fazer isso, não chegou nem perto. E tem uma diferença muito grande. Então eu acho que o bonde já passou. Esse é o meu primeiro... Segundo é incompetência. O fato é, né? Nós temos administrações competentes no Flamengo, no Palmeiras e no resto não tem. Acho que isso está muito evidente. E terceiro, a capacidade de arrecadação. O Grêmio foi um dos times que tiveram superávit no ano passado. 45 milhões. Pô, superávit, que coisa linda. Onde está o Grêmio? Tem um timeco, um time fraco, que está lutando para não cair. Porque arrecada muito menos do que Flamengo, do que Palmeiras, tá? Mas muito menos, o que eu estou falando é muito menos de verdade. Um arrecada 300 milhões, o outro arrecada 2 bilhões. Então, mas é que assim, além da questão do tamanho da torcida, que isso muda, óbvio, né? O tamanho da torcida muda em tudo. Depois o Casão vai até falar também. O tamanho da torcida muda na arrecadação de TV, no patrocínio master, na bilheteria, no sócio-torcedor. Ok. Mas, além disso, tem uma outra questão, Tirone. O Palmeiras hoje vende jogador... O Tales, que nem jogou praticamente, que ninguém sabe quem é lá fora, está sendo vendido para o Olympiacos por 7 milhões de euros. Por quê? Porque lá atrás, quando teve dinheiro, em vez de ir no mercado contratar para ter um time forte, os caras literalmente plantaram a semente. É verdade, isso sim. Eles plantaram a semente. O que foi? Reformular a base, contratar um novo diretor. E hoje o Palmeiras forma jogador e vende com um carimbo de 7, 8 milhões de euros, jogador que ninguém sabe quem é, ou que jogou pouquíssimo entre os profissionais. Então, assim, lógico que a capacidade de arrecadação e o tamanho da torcida vai mudar,
Mas se você não tentar começar um projeto que não é nem longo prazo, a gente está falando de 10 anos, 10 anos não é tão longo prazo assim. Se os clubes não apostarem nisso, a gente vai continuar assim. Você fala, o bonde já passou, então beleza, então já era. Para sempre, vamos ficar nessa daí. Sim, acho que pode se organizar, mas eu acho que mesmo se organizando, a chance de você chegar onde tá, no lugar onde está o Flamengo, por exemplo, é muito pequena. O Casão fala, chamou. Casão. Ô, Tironi, Diga. só uma coisa. Não, tem mais um item aí. Você falou 3, né, Tironi? Eu vou colocar um quarto. É verdade que Flamengo e Palmeiras fizeram tudo certo, pagaram as dívidas, se reorganizaram, base, vendem ótimos jogadores, mas aí os dois inflacionaram o mercado. Porque eles têm dinheiro, eles contratam jogadores e pagam um alto salário. Aí todo jogador que vem para cá, ou todo jogador que vem de fora, ou qualquer contratação que os outros times vão fazer, o pedido dos empresários, dos jogadores, é de salário altíssimo. Né? Porque Flamengo e Palmeiras começaram a pagar salário. Não é uma crítica ao Flamengo e o Palmeiras, não. Eles inflacionaram o mercado porque eles têm dinheiro para contratar jogadores que custam caro. Né? E aí, por exemplo, o Corinthians tem uma folha salarial, se não me engano, é a terceira folha salarial do país, e está devendo mais de 2 bi e está lá correndo risco de entrar na zona de rebaixamento. Em 2 rodadas, na próxima rodada, dependendo dos resultados, ele pode estar na zona de rebaixamento. Por quê? Você acabou de contratar o Vitinho, que não joga há 2 meses, R$800 mil por mês. Você trouxe o Coronado, que ninguém conhecia, não jogou em nenhuma grande liga, 2 milhões por mês. Você traz o Memphis, ok, 4 milhões por mês. E por aí vai. Trouxe aquele Diego Palacios, já machucado, não jogou nenhuma vez, jogou pouquíssimas vezes. Muito bem, nação. Tá então a imprensa repercutindo as informações e analisando, né, essa situação do investimento no Flamengo, né? O Flamengo que faz uma gestão excepcional e sem ajuda de ninguém, de nenhum terceiro, com a própria força do Flamengo, da torcida do Flamengo, o Flamengo se reergueu. Os outros clubes, inclusive o Palmeiras, contou com uma verba, com uma grana, com um aporte financeiro de um terceiro, de um empresário, de, né, uma marca, e muitos deles não conseguiram se reerguer e se manter no topo igual está o Flamengo. Está o Palmeiras, como eu falei, por conta desse aporte financeiro que teve, e mais mérito do Palmeiras também de ter controlado. O Atlético Mineiro teve esse aporte financeiro e não conseguiu. O Botafogo teve e tá todo enrolado, lascado da vida aí o Botafogo, né? Enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários. Tem Flamengo Internacional ainda, Internacional Flamengo pela Libertadores, seu palpite nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.